Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Napoleão Hill no livro Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino, esse aqui. Esse livro que a gente está quase acabando, que esse livro são apenas 3 capítulos, onde ele traz conceitos de pensamento organizado, visão criativa o primeiro, pensamento organizado o segundo, e agora a gente está vendo o terceiro, que é a atenção controlada. E ele ensina então como cultivar essas qualidades e explica a importância delas para a conquista do sucesso. Quem está trazendo esse livro é o Napoleão Hill, então, aquele que é autor também do best-seller Pense e Enriqueça e também daquele livro Mais Esperto que o Diabo. Eu fiz os dois, eu fiz 2 séries com esses livros aqui, eu deixo aqui no destaque para você que quiser ver. E o Napoleão Hill tem outros livros também, ele se tornou um dos autores best-sellers da história e uma das vozes mais influentes dos Estados Unidos. E por que isso aconteceu com Napoleão Hill? Porque ele passou muitos anos da vida dele, 30 anos da vida dele, pesquisando pessoas que foram muito bem-sucedidas e aquelas também, algumas pessoas que fracassaram. E aí ele pegou tudo isso que ele juntou, que ele entendeu, todo esse material, transformou, analisou tudo isso, transformou tudo isso em lição, reduziu as lições a princípios básicos e organizou esses princípios em uma filosofia de realização pessoal, que pode ser usada por qualquer um como um guia para criar o próprio sucesso. Todo mundo que está aí nessa busca para alcançar sucesso, para ver como é que faz para ter uma vida plena em todos os setores, porque ele deixa claro que não é sucesso financeiro. Por exemplo, Pense e Enriqueça, ele deixa bem claro, não é enriquecer monetariamente falando simplesmente, é uma vida rica em todos os setores, até porque eu acredito que seja um pacote, se falta um item, não está completo. E então, agora nesse aqui, que é o terceiro livro que eu estou fazendo dele, esse título, Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino, é baseado aqui nesse poema Invictus, do William Ernest Henley. E esse poema termina assim: não importa quão estreito o portão, quão carregada de punições a lista, sou capitão da minha alma, sou senhor do meu destino. Essa frase, essas últimas frases aqui, conclui um poema. Porém, ali no segundo capítulo, Napoleão Hill ele lamenta que o Henley não tenha continuado e dito que sim, não importa quantas adversidades nós possamos ter na vida, quantas dificuldades, nós sim podemos, estamos preparados, estamos equipados para ser senhores e senhoras do nosso destino, capitães da nossa alma, mas desde que não acaba aqui, desde que a gente faça a nossa parte. Inclusive ali no segundo capítulo, o capítulo do pensamento organizado, ele termina dizendo que se pudesse a gente guardasse apenas uma coisa, que seria ação, que há que se agir. Não há nada que caia do céu sem a nossa participação, sem ação. Porém, ele diz também ali, há que se ficar bem claro que não é esforço, é diferente. Ação e esforço, eu entendi com esses livros dele, que é diferente. Por exemplo, é como se a gente se joga ali no mar para nadar e a gente teima em nadar contra a maré. Aí a gente vai se esforçar muito, a gente vai perder completamente o fôlego e a gente não vai avançar quase nada. Porém, se a gente vira a nossa direção e a gente vai na direção que a maré está levando, aí nós estamos no fluxo da vida, nós estamos no fluxo. E aí é fácil, aí a gente dá, mas aí se a gente ficar parado também, ela vai nos levar para onde? Aí não, a gente tem que dar as nossas braçadas, a gente tem que fazer o nosso movimento. É esta a ação, ou seja, não é esforço, eu vou fazer a força, não é desse jeito. E como é que a gente muda a direção contra ou a favor da maré? Mudando a nossa vibração. E a gente já sabe como é que acontece a vibração. A vibração, tudo parte do pensamento, como Napoleão Hill diz nos 2 livros, que eu já citei, Pense e Enriqueça,
e Mais Esperto que o Diabo, e também nesse aqui agora, ele diz que tudo, basicamente o trabalho dele todo, eu acredito de tudo que eu li, se a gente fosse resumir, até ele diz aqui, seja dono da sua própria mente, tudo passa pelo pensamento. Por quê? Porque é do pensamento que começa tudo, o pensamento é a semente, porque aí do pensamento vem o sentimento, e aí vem a emoção, e aí esse pacotezinho ali é igual a vibração. E como a gente está num campo eletromagnético, a gente é a frequência que a gente está vibrando que determina o que é que a gente vai receber de volta, determina qual é a realidade que a gente está criando. O professor Hélio Couto explicou em uma palestra dele também que eu vi, que não é aqui que ninguém é mandado para um lugar ruim, eles chamam os lá de baixo, ele diz que é tudo eletromagnetismo, a pessoa é atraída para aquilo que ela mesma está pensando, que ela própria está criando. Se a gente colocar esses 3 princípios aqui, definição de objetivo, autodisciplina por meio do controle das emoções, atenção controlada, a autossugestão aplicada ao objetivo do indivíduo e força de vontade ativamente engajada, esses 5 juntinho, misturado, não é um faz um hoje, amanhã eu vou fazer o outro, não. São juntos, eles formam um combozinho. Aí ele diz aqui, quando reunidos na mente por meio de uma combinação de pensamentos, esses então 5 princípiozinhos aí, 5 itens que eu passei, 5 conceitos, eles podem produzir poder mental que beira o milagroso. Milagroso, é por isso que às vezes a gente vê coisas, nossa, mas como aconteceu isso? É um milagre. Assim como o próprio Jesus Cristo diz, tudo que eu faço vocês podem também fazer. Por quê? Porque ele tinha todos esses conceitos bem definidinhos ali na mente dele. A definição de objetivo, autodisciplina, atenção controlada, autossugestão e força de vontade. E aí ele começou a trazer aqui pessoas, começou com Thomas Edison, o mais conhecido, que mostram como é que eles juntaram tudo isso e conseguiram ter sucesso. E aí então a gente tinha terminado ali o último desses, que era o Elmer R. Gates, nós fizemos no vídeo anterior, e aqui então vamos ver uma outra pessoa que ele vai falar, que é o falecido presidente Woodrow Wilson. Quando recebemos das autoridades militares alemãs a solicitação de um armistício em 1918, disse Wilson, foi um dos maiores e mais profundos problemas dos meus mandatos na Casa Branca. Eu sabia que a decisão tinha que ser tomada. Sabia que a vida de milhares de pessoas dependia dessa decisão. E sabia que eu tinha que tomá-la. Deixei o pedido de lado por alguns minutos. Fechei os olhos e decidi buscar orientação de uma fonte maior que minha faculdade da razão. Em pouco tempo peguei o papel e saí para a varanda dos fundos da Casa Branca. E lá fiquei de olhos fechados, com o papel na mão fechada, pedindo orientação divina. Nossa, gente, que incrível isso! Eu sempre pensei que homens de poder, eles estivessem mais assim focados ao externo daqui mesmo, ao que o dinheiro compra. Olha aqui o julgamento, né, precipitado. Mas eu sempre achei que eles resolvessem tudo, especialmente essas coisas de guerra, que resolvesse ali nas reuniões entre eles. E olha que grande ver que então um presidente ele foi pedir orientação divina, que caminho legal esse que ele tomou, né? Estava decidido a não me basear apenas no meu julgamento. Em pouco tempo, não mais que 5 minutos, a resposta surgiu. Olha, gente, vocês estão vendo aqui que no livro Mais Esperto que o Diabo, Napoleão Hill conta a própria experiência dele, como isso também aconteceu, de repente a resposta surgiu. Aqui mesmo, nas páginas anteriores, no vídeo anterior, tem uma outra pessoa que diz também que ela estava precisando de uma quantia, ela já não sabia onde procurar, e de repente, depois de um passeio assim também, depois de uma introspecção,
ela também conseguiu a resposta de como é que ela conseguiria, alcançaria, teria êxito na busca desse valor que ela estava precisando. E eu também já vi que, eu vi a Maya Andrade falando que os Higgs, a Esther Higgs, ela diz ali nas canonizações dela, dos Abrahams, que às vezes vale muito mais 30 minutos de meditação, 30 minutos dessa busca, dessa conexão com o divino, do que muitos anos, eu não me lembro exatamente quantos anos, de ação. Ou seja, aquele que está nadando contra a maré, aquele que não mudou a vibração. Então, quando tu pode agir, que não vai acontecer. E se a gente, então, muda ali a direção da nossa correnteza, como é que a gente mudando a vibração, e como é que a gente faz para mudar a vibração? Controlando nossos pensamentos. Como é que a gente faz isso? Nos voltando para nós mesmos, dando aquele tempo, tomando uma respiração profunda, fazendo alguns minutos de silêncio, pelo menos para ouvir aquilo que está tocando na nossa cabeça intermitentemente, e pelo menos ficar ali um pouquinho como observador, apenas como observador, porque como eu já vi também, ouvi ela dizendo também, que é como se fosse, eu sempre digo que aquilo que eu li em um livro, que pensamentos são como convidados em uma festa. Se eles não recebem a atenção que eles estão buscando, se a gente não se identifica com eles, eles vão embora. E ela deu o exemplo de como se fosse um passarinho que passa em cima da nossa cabeça, ele faz um cocôzinho ali, vai embora, a gente toca ele e vai embora, mas daqui a pouco ele volta de novo, aí ele traz uns galinhos, vai fazendo um ninho, até que ele se fixa ali, se a gente não prestar atenção, se a gente não mandar ele embora, se a gente não balançar assim e voltar a ser aqueles como a Catherine Ponder diz no livro dela, As Leis Dinâmicas da Prosperidade, eu fiz também, deixo aqui se você quiser ver, e se a gente não voltar a ser aquele guardião da nossa mente, aquele observador consciente da nossa mente. Então aqui ele diz que não demorou mais que 5 minutos e a resposta surgiu. Era tão definida, tão obviamente razoável, que voltei ao meu escritório e escrevi a resposta de maneira abreviada. Os eventos subsequentes comprovaram que eu havia dado a resposta correta, porque pouco tempo após tê-la enviado, o Kaiser alemão foi destronado pelo povo e enviado ao exílio. Então, aqui com certeza, além da resposta ser rápida, quando a gente está no fluxo, ainda é a resposta certa. O Napoleão Hill diz também no livro Mais Esperto que o Diabo, que quando a gente entra então na vibração correta do nosso outro eu, como ele chama, a centelha divina, ela faz tudo praticamente para a gente, porque ela nos mostra quais são as oportunidades a tempo da gente aproveitar e ainda nos mostra os perigos a tempo da gente estar evitando e traz as respostas quando a gente se conecta com ela de forma tão sábia como ele está dizendo aqui. Que estranho poder foi esse em que o presidente baseou a resposta dele sobre a guerra? Ele não tentou explicar. Só se pode supor que era o que ele acreditava ser. Mas há um fato sobre o qual não há dúvida. O presidente forçou a mente a procurar a solução para um problema grave. E ela produziu os resultados desejados. Então aqui ele dizendo que estranho poder foi esse no qual ele se baseou. Ele não tentou explicar. Porém, ele supõe que era o que ele acreditava ser, mas há um fato sobre o qual não há dúvida. Ele forçou a mente a procurar a solução para um problema grave e ela produziu os resultados desejados. Ou seja, o poder mental ele é grandioso. Há um livro que se chama O Poder da Mente Milionária, ou Eu Tenho a Mente Milionária, uma coisa assim, que é um dos livros que está aí passando. Eu recebi algumas
sugestões e também tenho visto alguns livros, e esse está bem dentro dessa nossa linha, e é isso que é mais ou menos, a mente ela é poderosa. Então se a gente está ali na vibração correta, e a gente se conecta, a gente faz aquele silêncio, eu acredito sim que e não há que se duvidar, porque ele está trazendo aqui então exemplos práticos, não é? De quem usou essa arte. Parece que a atenção controlada é mais eficiente durante uma emergência, quando se é forçado a concentrar os pensamentos em um problema definido. E não vamos esquecer que a atenção controlada tem muito poder quando é motivada por medo, mas o poder parece ser limitado ao meio da sua expressão física. Então aqui mais uma coisa que reforçou ali o trabalho, a resposta que o presidente teve tão assertiva, não é? Era uma emergência. Era uma emergência, a gente está falando aqui de uma guerra, quando os militares alemães solicitaram o armistício de 1918, e também o medo, porque com certeza haviam muitas vidas ali em jogo, envolvidas na decisão que ele tomaria. Com certeza ele também teve medo. Mas aí então o poder se limita ao meio de sua expressão física. Então isso aqui eu ainda vou ver se eu entendo aqui na continuação. Quando amedrontado, um homem pode desenvolver grande força física, porque concentra todos os seus esforços em alguma direção particular. Porém, esse tipo de poder é pequeno, de fato, se comparado ao poder espiritual, que se torna disponível pela emoção da fé. Assim, agora então ele explicou, deu para entender bem o que ele disse, que esse poder então que vem quando a coisa é urgente, que há o medo, que é fomentado, é motivado pelo medo, ele se limita ao meio quando é na expressão física, porque a pessoa que é motivada pelo meio, ela vai ela concentra todos os esforços dela em uma direção particular, porém o tipo de poder que ela recebe é pequeno. Ela tem muita força, ele diz aqui. Quando amedrontado, um homem pode desenvolver grande força física, porém é um poder pequeno se comparado ao poder espiritual que se torna disponível pela emoção da fé. E a fé, como ele já falou, ele diz várias vezes nos livros que eu já citei anteriormente, e nesse várias vezes ele diz a fé é um dos itens. E fé é quando a gente conhece, eu aprendi com o professor Hélio Couto. Se a gente conhece, a gente tem fé. Se a gente confia, a gente tem fé. Se a gente não conhece, aí sim a gente precisa ir lá no cartório e pedir para o tabelião lá colocar, dar fé. Colocar um carimbo ali, ele dá fé porque ele conhece. A outra pessoa veio, falou para ele quem ele é, ela assinou lá os cartãozinhos de reconhecer firma lá, então ele conhece, ele pode dar fé. Mas se a gente conhece, a gente precisa desse artifício. Se a gente conhece, a gente tem fé. Então se a gente conhece Deus e se a gente sabe que Deus é o que nos anima, então é simples assim poder desenvolver e ter essa fé. A atenção controlada, inspirada por fé, é um poder muito diferente daquele que é criado pelo medo. Então, ele repetindo mais uma vez, o medo ele traz alguma força, porém limitada se for comparado ao poder, que ele traz algum poder limitado à metade se comparado ao poder que a fé traz. Se o Woodrow Wilson tivesse concentrado a mente dele na resposta para a solicitação do governo alemão de um armistício em uma disposição de medo, duvido que tivesse recebido o tipo de orientação que recebeu e que o capacitou a enviar uma resposta que pôs fim ao antigo Kaiser da Alemanha. Então aqui ele me desmentindo, eu disse que devia ter medo ali quando o presidente estava buscando a resposta dele, porém ele dizendo não tinha medo, ele estava baseado na fé, ele sabia que ele tinha urgência sim, mas o poder que ele recebeu foi o baseado na fé, ele não teve medo.
Graham Bell descobriu o princípio que tornou o telefone possível como resultado de uma emergência ocasionada pela surdez da mulher dele. É claro que o significado de emergência é este: faz o indivíduo controlar a atenção dele de uma forma mais elevada em comparação às circunstâncias normais. Então, aqui ele explicando o que é emergência. Emergência, então, que ele está falando, que faz com que a gente tenha mais poder até, é essa que faz a pessoa controlar a atenção dele, a atenção dela de forma mais elevada em comparação às circunstâncias normais. Ou seja, no caso do presidente, a emergência dele é que era uma questão enorme, uma questão de vida ou morte para muita gente, era uma questão de guerra. E aqui no caso do Graham Bell era uma questão da mulher dele, o amor da vida dele, que estava perdendo a audição, ele queria que ela voltasse a ouvir. Então é isso então o significado de emergência, eles controlaram a atenção deles de forma mais elevada porque isso era importante, era vital e tinha que ser para ontem. Parece que esses resultados, sem explicação, às vezes chamados de milagres, vividos por pessoas que contam com a própria mente, geralmente ocorrem sob o estresse de uma emergência, quando, pela própria natureza da circunstância, elas são forçadas a intensificar a concentração de seus pensamentos em um assunto definido. E aqui eu já li uma história de uma mulher que quando teve o filho, eu não sei se foi só hipoteticamente falando, uma mãe que viu o filho embaixo de um carro, que ela conseguiu com a mão livre ali levantar o carro. E aí eu acredito que isso aqui também seja um exemplo dessa emergência, salvar a vida do filho, aí a concentração do pensamento, a concentração dessa atenção, ela forma esse poder que traz a força física. Dois fatores estão sempre presentes nessas circunstâncias. Primeiro, a emergência acelera a vibração do pensamento até um estado altamente intenso de sentimento emocional. Segundo, essa emoção é concentrada em um objetivo principal definido. Então, dois fatores que fazem com que essas emergências, então, elas nos dêem esse poder extra. É que o fator que acelera a vibração do pensamento até um estado altamente intenso de sentimento emocional. Que a gente já viu ali que tudo começa com o pensamento, passa pelo sentimento, emoção e aí vira a ação. Então, a gente viu também que tudo é vibração, tudo é energia e que quanto mais sutil essa energia, a vibração ela é mais acelerada. Quanto mais densa, quanto menos acelerada a vibração, mais denso, mais parece ser sólido. Então faz sentido, né? Essa emergência, como a que ele citou aqui, do Graham Bell de ajudar a mulher dele, do presidente de terminar a guerra, dessa mãe que eu trouxe também de salvar a vida do filho, então ela faz com que a vibração do pensamento entre em estado altamente intenso. Ela se acelera, a vibração do pensamento, a emergência acelera a vibração do pensamento até um estado altamente intenso de sentimento emocional. E o segundo é que essa emoção é concentrada em um objetivo principal definido. Ou seja, é o sentimento e a emoção que cria, porém tudo isso deriva do pensamento, começa tudo ali no pensamento. O propósito da atenção controlada, do ponto de vista dessa filosofia, é capacitar o indivíduo a reunir todos os departamentos da mente e dominar o poder combinado desses departamentos para o uso relacionado a um objetivo dado.
Então aqui é juntar todo mundo ali, a união não faz só açúcar. Então na mente também são vários departamentos. Então o propósito de ter essa atenção controlada é capacitar então que nós possamos reunir todos esses departamentos e dominar o poder de cada um deles, combinado para o uso relacionado a um objetivo dado. Aquilo ali que ele mostrou ali no combozinho ali dos 5 itens. Isso resume o que é atenção controlada. Ela estimula a ação coordenada pela, primeiro, faculdade da vontade, segundo, faculdade das emoções, terceiro, faculdade da razão, quarto, consciência, quinto, memória, sexto, faculdade da imaginação, sétimo, pelo sexto sentido e oitavo, pela seção subconsciente da mente. Então aqui ele dando os degrauzinhos ali dessa escada que leva até a realização, até que aquilo que a gente está buscando se atualize na nossa realidade. Ou seja, a atenção controlada, ela estimula essa ação coordenada, que começa pela vontade. Depois vem as emoções, que são criadas pelos pensamentos, depois vem a razão, que ela pode mudar ali o pensamento antes que ele se torne sentimento. Se a gente passa ela pelo pensamento, pelo crivo da razão ali, a gente não sai batendo, xingando, gritando quando a gente tem um pensamento de alguma coisa que aconteceu com a gente. Ele já deu os exemplos aqui no passado sobre como passar os pensamentos pelo crivo da razão. Depois vem a consciência, que é o juiz também, a gente deve passar por ela. Depois vem a memória, que vai nos ajudar também, né, nessa nossa subida, é um dos degraus aqui, depois de ter passado aí pela faculdade da razão, da consciência, vem a memória, depois vem a imaginação e assim até chegar ali no sexto sentido, que é a antessala para o encontro com a inteligência divina, com a inteligência infinita, que é onde ele já disse que não consegue determinar como, não é possível. No livro Pensa e Enriqueça, ele traz um capítulo só sobre o subconsciente. Ele diz que é uma coisa que não é explicável, mas que é chegando ali nesse departamento ali, onde não são todos os departamentos da mente separados que têm acesso ali ao subconsciente. Porém, se eles forem ali com a atenção controlada, eles foram conjugados, forem reunidos, forem juntados ali tudo junto e misturado, então eles nos levam, como se fosse uma escadinha que vai nos levando até chegar aqui então no sexto sentido e oitavo, que é a seção do subconsciente da mente. E parece razoável presumir que as forças combinadas desses departamentos da mente possam fazer contato direto com a inteligência infinita, sob quaisquer circunstâncias que as ponham todas em ação simultaneamente, ou seja, em conjunto, ou seja, no mesmo momento, ou seja, junto, misturado. Não é fazer uma, fazer outra, e hoje eu faço essa, amanhã eu faço essa, não, é levar tudo isso junto, é pegar, porque não adianta a gente, não dá para dar esse exemplo. A escada, ela vem com todos os degraus, um atrás do outro, para a gente chegar em cima, não adianta subir só um hoje, o outro amanhã, a gente tem que subir todos para chegar, não é isso? A hipótese parece ainda mais lógica porque tem um aval mais ou menos nos mesmos termos que descrevemos de Thomas Edison, Elmer Gates, Alexander Graham Bell, presidente Woodrow Wilson, Andrew Carnegie e muitos outros igualmente capazes de pesquisar uma conclusão lógica sobre um assunto tão profundo. Então aqui ele dizendo, essa hipótese que ele está trazendo, ela é ainda mais lógica, ela deixa de ser hipótese porque ela tem um aval, ele trouxe ali os depoimentos de verdade, não é teoria vazia, não é achismo, ele trouxe ali esses nomes aqui super fortes de pessoas determinadas, de pessoas que tiveram muito sucesso, pessoas que ele estudou, fez nessa pesquisa dele, que foram que traz então capazes de pesquisar
Não, e muitos outros, ele diz, capazes de pesquisar uma conclusão lógica sobre um assunto tão profundo. Uma conclusão lógica, ou seja, baseada em fatos, não em achismo. Os fatos sobre os quais essa hipótese se baseia, com uma exceção, são precisos. Sabe-se que o poder combinado dos 8 fatores da mente, quando coordenados e expressados em ação pela atenção controlada, permite que o indivíduo realize façanhas que beiram o milagroso. Ele repetindo então aqui, lá no início, quando ele falou desses 5 itens, dessas 5 fatores que a gente deve combinar, então ele dizendo novamente, esses fatos sobre os quais essa hipótese se baseia, com uma exceção, são precisos. Vamos ver qual é essa exceção depois. E ele diz, sabe-se que o poder combinado dos 8 fatores da mente, esses que ele acabou de passar aqui, quando coordenados e expressados em ação pela atenção controlada, permite que o indivíduo realize então essas façanhas que beiram o milagroso, para quem não entendeu esse ponto. A fonte de poder que torna isso possível não foi isolada de maneira definitiva, mas os resultados são tão impressionantes que não podem ser atribuídos a nenhum poder menor que a inteligência infinita. Então, aqui ele dizendo, aí é essa a exceção então, não é? A fonte de poder, porque tem uma fonte de poder acima de tudo, que torna isso possível, esses milagres possíveis, não foi isolada de maneira definitiva. Ele não, como eu disse anteriormente, quando ele diz ali no livro Pensa e Enriqueça, ele não determina, ele diz que não é possível determinar isso. Porém, os resultados são tão impressionantes que não podem ser atribuídos a nenhum poder menor que a inteligência infinita. A missão dessa lição, porém, não é definir a origem desse poder, mas descrever métodos funcionais pelos quais possa ser acessado e usado em relação aos problemas diários dos homens. No desempenho dessa responsabilidade, não preciso me basear em hipóteses, porque testei com cuidado e aprovei com precisão fórmulas nas quais me baseio. Então ele dizendo que a missão dele não é estar provando de onde é que vem esse poder, porque cada um acredita no que quer acreditar, não é? Mas ele está dizendo que o objetivo dele é definir não é definir a origem, mas descrever os métodos funcionais pelos quais ele pode ser acessado e usado em relação aos problemas diários. E no desempenho dessa responsabilidade, ele diz que não precisa se basear em hipóteses, porque ele testou, ele foi lá e testou, ele mata a cobra e mostra o pau, ele não está trazendo nada que por achismo, ele testou, ele passou muito tempo da vida dele estudando isso. E aí ele testou com cuidado e aprovou com precisão fórmulas nas quais ele se baseia. Fórmulas que sei serem confiáveis e práticas porque têm sido usadas com sucesso por homens de realizações impressionantes em todas as áreas. Mais de 500 homens desse calibre que colaboraram por muitos anos na organização dessa filosofia. Foram questionados especificamente sobre essa questão da atenção controlada. E aqui vai uma breve transcrição do que alguns deles disseram. Então, nós vamos ver o que foi que alguns desses homens disseram sobre a atenção controlada, que é o que está sobre o que ele está discorrendo nesse 3º capítulo do livro Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino, e a gente vai ver isso então no próximo vídeo. Tá bom? Eu espero que tudo isso que ele trouxe nessa parte, nesse vídeo, seja de importância para vocês que estão seguindo, que estão acompanhando a leitura comigo, que possa estar trazendo, que possa estar sendo
contribuição, que vocês possam estar conseguindo colocar tudo isso que ele está trazendo, todos esses itens, todas essas, como que ele chama aqui, esses princípios básicos, já possa estar mostrando aí alguma coisa, já possa estar trazendo alguma, como diz quando a gente começa um desenho assim com um traço aqui, que já possa estar aparecendo uma figura aí e que seja a figura do sucesso, da prosperidade em todos os setores, que é isso que ele diz que é possível aqui. Quando a gente consegue tudo isso, a gente domina a nossa mente, aí a gente pode pensar de modo criativo, organizado e atento, e as nossas ações, nos levarão à vitória, o que se requer de nós, as nossas ações, nada cai do céu se a gente ficar parado esperando, mas não é o nosso esforço, são as nossas ações, depois que a gente dominou a nossa mente, que a gente está fazendo desse jeito, pensando de modo criativo, organizado e atento, e aí dessa forma a gente entra na vibração da maré, e aí a gente vai fazer o que se requer, a gente vai ter ação e não esforço, tá bom? Então, gente, eu espero que esteja ficando interessante, esteja ficando claro que as reflexões que eu estou trazendo para cada parte do livro estejam sendo de alguma valia para que vocês possam entender também. Se você tiver alguma outra opinião, quiser me mandar, se quiser me mandar uma mensagem, eu vou ficar super feliz. Aproveito para agradecer todos vocês que mandam mensagens carinhosas, mensagens de incentivo para quem decidiu estar pondo esse princípio, esse desejo assim, que já estava há tanto tempo, essa coisa que dizia, vai, é isso que você tem que fazer, assim, em ação, fazer o que se requeria para isso, para quem decidiu começar a gravar vídeos para o YouTube. Foi fazendo os livros, pensando nas pessoas que são analfabetas, pensando naqueles que são deficientes visuais e naqueles que não têm tempo, talvez nem pensariam e ler um livro desse que vai ser tanta contribuição. E aí, para mim, essas mensagens de incentivo, eu que saltei aí nesse desconhecido com tanto ainda medo, com tanta insegurança, são super bem-vindas, são muito importantes para que eu possa continuar. Eu agradeço muito você que possa estar compartilhando meus vídeos, você que se inscreveu no canal, você que dá a sua curtida, deixa a sua curtida no vídeo. Muitíssimo obrigado. Se for leve, continua fazendo. Você que não fez, se ficar leve, faça. Vou ficar super agradecida. Se quiser se inscrever, lá no canal eu tenho os outros 2 livros dele, que são o Pense e Enriqueça e o Mais Esperto que o Diabo, os outros 2 que eu fiz, porque ele tem vários outros livros. E mais alguns outros livros também lá que eu acho super interessantes, que estão realmente me ajudando a fazer essa transmutação mental. E aí eu vou contando aqui para vocês tudo que estiver acontecendo, tá bom? Então eu agradeço muito você que tem vindo comigo até aqui. Espero contar com você para dar continuação. Estamos quase terminando o livro, mas espero você para o próximo vídeo. Obrigada, tchau!